Pai Santo, louvado seja o teu santo nome, nós te agradecemos, nós bendizemos ao seu nome, nós te agradecemos muito, Pai, por este momento, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos parentes. Te agradecemos pelo nosso ministério, pela nossa igreja. Te agradecemos, Pai, por cada um, Pai, que está ouvindo a sua palavra, Pai, neste momento, através desta mensagem, Pai, que está sendo gravada, seja neste momento da live ou seja atemporal, né, Pai? Seja qual for o momento que a pessoa esteja assistindo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa tocar nas vidas, que não seja apenas as minhas palavras sendo lançadas sobre a vida das pessoas, que não seja apenas a palavra da pastora, Pai, o som da nossa voz, mas que seja, Pai, as suas palavras, que seja, Pai, o som da sua voz, Pai, tocando nos corações, Pai, em o nome de Jesus, Pai. O Senhor, de repente, quer dizer, o Senhor não fez isso na sua época, Pai, nós estamos fazendo, e que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e a vida de cada um, Pai. Amém. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu separei aqui, vamos ver se a gente... né? Olha que legal. João 3,30. A gente ouve muito as pessoas dizerem isso e muitas vezes a gente não... E por muitas vezes a gente falou isso, né? Dá uma lida aí. Por muitas vezes, às vezes em oração, a gente pode se referir desta maneira para Deus, tá? 3,30? João 3,30. Cadê a Bíblia? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Não tá aqui, não. Devo ter levado na minha mão. Vou pegar. Vamos ver na tradução da judaica para vocês verem. Sabe, irmão, vocês viram? Aqui, amor, tá ali na minha mala, não tá? Não? Sabe, irmãos, quantas vezes você já falou isso? Hein? Senhor, que eu cresça e o Senhor diminua? Não, né? E aqui fala aqui, ó, na NVI fala assim, ó. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Na NVI permanece da mesma forma. Sabe, irmãos, eu quero que você preste bem atenção para que isso não seja mal interpretado, tá? Ele deve se tornar mais importante e eu menos. Amém. Assim tá na Bíblia judaica. É da hora, né, velho? Irmãos, a palavra de Deus está falando assim, ó. E que ele cresça e eu diminua. Irmãos, mas vamos entender o que a palavra de Deus tem nos mostrado nesse momento, tá? A palavra de Deus, ela tem sido muito, mas muito, ó. Quem falou isso daqui? João, tá? Em que respeito eles falaram isso? Sabe, irmãos? Presta atenção, a palavra de Deus mostra que Jesus, ele foi lá, foi batizado, né? A palavra de Deus diz que João, ele teve aquela, né? Lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele viu isso, tá? A palavra de Deus nos deixa muito claro a este momento, dizendo que eu vejo como se fosse algo de Deus para João, sabe? Aquele que você vê descer e ficar e permanecer nele é ele. Por isso que ele falava, eu estou preparando o caminho do Cristo, tá? E aqui, irmãos, a palavra de Deus fala que alguns discípulos de João correram até João e falaram assim, cara, que está acontecendo alguma coisa, porque aquele que estava com você aquele dia no batismo, está batizando, né? Aqui, ó, no 26, e foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, ou mestre, né? Aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando e todos vão ter com ele. João respondeu, o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Tá, irmãos? Aqui nesse momento, a palavra de Deus ela é bem clara aqui. E ele fala assim, ó. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua.
Sabe, irmãos? Ele fala assim, ó, aquele que vem de cima sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Sabe, irmãos, às vezes, quantas vezes a gente entra ou entrou em oração, amor, e a gente falou assim, Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça, porque eu sou pó, miserável homem que sou. Sabe, as pessoas começam a usar palavras, essa palavra miserável homem que sou, quem foi que falou? Foi Jó, né? Miserável homem que sou. Mas aí no final do capítulo de Jó, ele fala assim, eu só conhecia Deus de ouvir falar, né? Então, irmãos, olha o peso, assim, sabe? Olha essa... Pô, que coisa louca, que coisa da hora, que coisa boa que é a gente ouvir da palavra de Deus. E aqui, irmãos, João tá falando assim, ó, que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, ele não tá falando para você fazer isso daqui, sabe por quê? Porque eu vou mostrar para vocês algumas citações aqui, 15. Sabe, a gente vai pegar legal aqui, você vai ver, eu peguei umas, pra gente poder fazer uma coisa dinâmica aqui, se eu não atrapalhar minha esposinha, né? Gatinha, né? E irmãos, aqui João ele falou assim, ó, que eu diminua, mas que ele cresça. Quantas vezes eu falei, eu tô pensando nisso daqui, cara, quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes, velho? Quantas vezes eu chorei, sabe? Falando pra Deus, cara, eu não sou nada, eu sou pó. Não deixa eu esquecer disso pra eu poder relatar o final a respeito das crianças quando fala isso, sabe? Sabe, irmãos, quantas vezes você falou isso? 1, 2, nem põe número aí, nem põe nos comentários, ou se quiser colocar nos comentários aí, pastor, perdi a conta. Nossa, quantas vezes, né? Sabe, se a gente for falar quantas vezes, sabe, irmãos, nesse momento que essa frase, essa palavra veio para nós, sabe? Quando João ele falou isso, ele estava se referindo a Jesus no evangelho, na pregação, ele estava se referindo a Jesus no batismo, na continuação, no propósito, sabe? João Batista, ele sempre falou assim, ó, eu vos batizo para arrependimento, né? Eu te batizo para quê? Eu vou te batizar hoje, mas amanhã você tem que batizar de novo. E depois de novo, sabe? Arrependei-vos de vossos pecados, né? Só que Jesus ele veio e te fez um batismo que é para você nascer de novo. O próprio João disse, né? Mas há de virá um, após mim, que batizará com água e fogo, né? Não é? Com água e com espírito, né? Com água e fogo, sabe? Com o Espírito Santo. E Jesus ele fez isso. Verteu de Jesus o quê? Água e sangue. Esse versículo ele é aquilo que a gente fala, né? Eles pegam um trecho e fazem virar um pretexto, né? Pra você ter uma oração que te joga no chão, né? Sabe? Porque aí eu pego, vamos supor, que estou com a palavra, né? Que estou com um monólogo aqui, eu pego e chego para vocês e falo assim, vocês têm que fazer Cristo crescer. Cara, isso é óbvio. Eu não preciso falar para você que você tem que se diminuir para Deus cresça. Cara, vamos pensar no contexto, no que está acontecendo nesse momento, né? Olha o que ele falou aqui, é necessário que ele cresça e que eu diminua, ou seja, eu parei até aqui para que ele vá, mas isso não é para mim e para você, porque Jesus ele falou assim, vocês farão as obras que eu fiz e as farão maiores, como eu falei na minha oração. Jesus ele não tinha internet para pregar para milhares e milhares de pessoas, né? Jesus ele tinha? Não tinha uma internet, Não. Mas pregou para milhões, para muitas pessoas, né? Mas hoje nós temos, então estamos fazendo algo que Jesus fez maior, pregando do testemunho de Jesus, falando do amor de Cristo, né? E podendo levar para as pessoas o amor do nosso Deus. E outra aí, eu acho que entra também até a glorificação de Jesus, no sentido de que o que nós temos que fazer com a nossa vida é glorificar a Ele, isso sim. E tudo a gente dá glória.
E aqui no caso, João, ele acabou com essa palavra falando assim, não, e isso, eu dou glória por isso, porque isso é sinal que o que foi profetizado sobre ele está se cumprindo. É necessário que eu diminua, sabe? Que eu desapareça praticamente, porque agora eu já preparei o caminho. Porque João, né? João era aquele que ia preparar o caminho para Jesus. Então, se ele já está fazendo as obras, é necessário que agora eu me aquete, para que ele cumpra o propósito. Porque agora né? vai, né? O ministério continua, né? Vai para frente, agora, continua, porque eu vim abrir caminho, né? É bem isso que ele tá falando, ó, eu vim abrir caminho para que ele viesse. E Jesus, ele tinha que estar debaixo de quem? A gente vê nas passagens, né, amor? As pessoas chegam e falam as coisas com Jesus, e Jesus fala assim, ó, tipo, eu fui batizado por João, né? Então, tipo assim, Jesus, ele ficou debaixo, né? Mesmo assim, de um batismo. Por que Jesus foi batizado? Porque ele estava debaixo do batismo de João Batista. Foi apresentado no templo, então, foi batizado. Então as pessoas, elas tinham respeito por João Batista, por quem João Batista era. Um cara que todos os dias, ele primeiramente passava por um batismo, né? Se eu não me engano é Mikvah, né? O nome da... Então ele se purificava todos os dias, como sacerdotes, ou o sumo sacerdote no último dia, ele passava, né, por aquele momento aquele batismo, ele passava pelas águas, olha que coisa louca, né? E de repente vem Jesus e ele fala assim, cara, eu não sou digno de desatar as alpargas dos seus pés, e você vem e me pede para que eu te batize? Jesus falou assim, é necessário, né? É necessário. Né? Então é muito bonito você ver isso. E a hora que ele fala isso, que ó, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa frase foi nesse sentido. Isso não é para ser usado para você, tá? Porque eu vou... Fala aí, lê o 15. João 15:15 fala assim, ó, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Chamou de amigo, né? Então, irmãos, a gente tem que entender o seguinte. Quando o pecado entrou, sabe? A gente vê facilmente quando o diabo ele chegou para Jesus, ele falou para Jesus o quê? Cara, se você se apenas se prostrar diante a mim, eu lhe darei tudo isso que foi me dado a mim, tá? Tudo isso que foi me dado a mim, ou seja, foi dado as coisas da terra foi dado ao diabo, né? A gente pode perceber isso também no livro de Jó, né? Quando Jó, a palavra de Deus fala que Deus estava diante, né, dos filhos da terra, né, ou dos principais, ou, né, tem umas traduções, e a palavra de Deus fala que ele estava lá. Se ele estava lá é porque ele também faz parte. Ele havia ganhado, recebido, né? Então, lê de novo aí. Quer que lê até o 17? Você que sabe. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Irmão, Jesus ele está falando o seguinte aqui, ó. Sabe, nós éramos servos, escravos do diabo, tá? E Jesus ele veio e ele falou assim, agora eu não chamo mais vocês do quê? De quê? Servo. De servo. Eu te chamo de amigo. Escravos, né? Vocês não são mais escravos. Agora vocês são meus amigos. E aqui ele ensina tudo, né? Agora volta no 14, amor. 18. 14, 18? Olha agora no 14 o que Jesus fala. 14, 18 até o 21. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá. Não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, olha que louca essa parte. Ali Jesus ele havia dito o quê? Vocês não são mais escravos, vocês não são mais servos, tá? Do quê? Deste mundo, sabe? Do Senhor deste mundo, mas vocês vão ser meus amigos. Agora Jesus falou assim, ó, eu vou e eu não vos deixarei órfão. Então era necessário algo acontecer com Jesus para que ele pudesse nos chamar de filhos. Porque quem deixa órfão, irmãos? Né? O Pai. Então Jesus ele está falando aqui, ó, eu vou fazer vocês serem meus filhos. Como que ele vai fazer a gente ser filhos? Sabe? Filhos por adoção. A palavra de Deus fala assim, ó, que Jesus ele veio para os seus, em João 1, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Jesus ele nos adotou como filho, sabe? Naquele instante, Jesus ele falou assim, ó, vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. E agora Jesus está falando assim, mas eu não vou te deixar órfão, eu voltarei para vós. Pode falar. Não, tô cantando, tô lembrando da música aqui. Sabe, irmãos? Então Jesus ele tá falando assim, cara, eu vou te fazer meus filhos. Sabe? Vocês não são mais escravos do medo, vocês não são mais escravos do Senhor deste mundo. Vocês são meus, propriedade minha. Eu te nomeei, né? Ali Eu te nomeei. Né? Então assim, irmãos, sabe? Aquela parte que é necessário que ele cresça e que eu diminua, isso foi naquele instante, naquele momento, falando do ministério, daquele propósito na qual João Batista que Deus delegou a ele, tá? Sabe? Que estava escrito em Isaías, eu sou aquele que vem, né? E preparas o caminho, né? Tá escrito em Isaías, tá? Eu não lembro o versículo, né? Eu sei que ele cumpriu, né? Essa parte, depois eu coloco para os irmãos aí. Sabe, irmãos? E cara, olha que coisa louca. Irmãos, presta atenção. Se você diminuir e Deus crescer, é uma coisa, tá? Mas a palavra de Deus fala que Deus ele te colocou por cabeça e não por cauda. Se você é cabeça, como que você quer diminuir? Se você é cabeça, como você quer diminuir? Pastor, eu posso diminuir sendo humilde. Cara, ser humilde é tua obrigação de ser. Não é? Ser humilde é uma coisa, ser bobo é outra. Tem muita diferença de ser um humilde e ser uma pessoa desleixada, né? Eu acho que isso tudo, amor, entra o ser como Jesus. Porque se formos como Jesus, nós... a partir desse momento que nós formos como Jesus, nós vamos diminuir. As pessoas vão olhar pra gente e falar assim, nossa, você tem um olhar diferente, você tem atitudes diferentes, você tem atitudes que parecem com Jesus. E aí, nesse momento, quem tá aparecendo? Você ou Jesus? Mas você foi diminuído? Mas em nenhum momento você foi humilhado, em nenhum momento você foi, de repente, Marte, nenhum momento. Porque Jesus, ele nos colocou como cabeça. Porque, como o pastor disse, nós queremos nos colocar como caudas, sabe? A partir do momento que eu me rebaixo, que eu falo, não, eu tenho que me humilhar, eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser, sabe, o pobre mesmo, pobre de espírito, ou pobre, aquela pessoa que, sabe, ela, a partir desse momento, ela deixa de sair, ela sai do que Jesus preparou para ela. Porque se ele nos nomeou, se ele nos deu o nome dele, que está acima de todo nome, como que eu vou manifestar o nome dele na terra através de ser pobre de espírito, através de ser uma pessoa que gosta de ser humilhada, como, sabe? Não que eu tenha também que de repente me sobrepor no sentido de arrogância, mas quando eu me sobreponho, sendo usada por Jesus, quando eu me sobreponho, como aqui em João fala, amando os meus irmãos, eu me torno como ele, e me tornando como ele cresceu em mim. Amém. E o meu eu diminuiu. Então o meu eu tem que diminuir, e o Espírito Santo tem que crescer em mim.
Aí sim, aí esse versículo serve pra gente nesse sentido, sabe? De que, não que o versículo sirva, Sim. mas de uma prática na nossa vida. Mas não é Sabe? pra você ficar falando, sabe por quê? Às vezes a pessoa chega e fala assim, não, que eu diminua. Sabe, irmãos, se o meu filho começar a querer se humilhar nesse sentido com essa frase pra mim, eu vou ficar nervoso. Eu vou ficar muito nervoso. Que era isso que eu tinha falado. Se meu filho chegar pra mim e falar assim, eu sou um lixo, pai. Eu não sou nada, pai. Eu sou o cocô do mosquito, do cavalo, do bandido. Cara, peraí. Eu falo, como assim, filho? Você é mais que vencedor. Você é mais semelhança de Deus. Como você me fala isso? Não é verdade? E agora como que a gente chega pra Deus e fala assim, Senhor, eu não sou nada. Cara, você foi comprado. Sabe? Você foi comprado. É tipo assim, como que a gente, nós nos desvalorizamos quando Jesus te valorizou. nos valorizou ao extremo de dar a vida por nós, não é? É aquela coisa assim, é uma desvalorização que de repente Jesus olha e fala assim, mas eu te comprei, eu te remi, eu te justifiquei, por que você está se colocando nessa posição? Sim, né? Agora colocar nessa, sabe? Pô, se meu filho falar isso, eu fico maluco, velho. Né? Você imagina o meu filho começar a fazer o autoflagelo, começar a dar tapa. Eu não mereço. Irmão, você já imaginou isso? Você consegue imaginar, ó, pra quem é pai, né? Os pais, pra quem é pai, é mãe, sabe? Você consegue imaginar o seu filho começar a se bater e começar a falar que ele não é nada pra você? Cara, sabe? Pensa isso. Jesus ele falou que eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Olha o que ele fala aqui, ó, em 1 Pedro 2. Eu vou ler aqui primeiro, depois aqui, ó. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens. Então ele foi reprovado pelos homens. Mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Cara, olha isso. E aí ele vem aqui no 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E aí? E agora? Como que você me explica? Anunciar as virtudes e que tirou das trevas para a maravilhosa luz. Tudo em nós tem que refletir luz, tudo em nós tem que refletir virtude e não tristeza e não pessimismo, sabe? Você tem uma boa nova para anunciar. Jesus te tirou das trevas, te transportou das trevas para a luz. E aí, você está resplandecendo o quê? Nós estamos resplandecendo o quê? Se os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, se os nossos olhos forem maus, tudo em nós é mal, não é? É o que a palavra diz. Tá e aqui, Pedro está declarando, ele te tirou. Você tem que anunciar as virtudes. Virtudes são coisas ruins? Não, virtudes são coisas abençoadas. Virtudes são coisas, são qualidades. A gente vê virtudes em tudo aquilo, olha, não, eu não merecia, mas Jesus me tornou merecedor. Isso é uma virtude, sabe? Eu fui redimida pelo sangue de Cristo, sabe? Eu hoje sou salvo pela graça, sabe? A alegria do Senhor é a minha força, mas não no sentido de que Jesus se alegra na sua tristeza, mas ele se alegra com a sua força, porque ele sabe de onde vem a força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele sabe de onde vem. No momento em que você está sendo forte, ele está se alegrando, porque ele sabe que você está firmado na pedra viva, que foi rejeitada, mas para Deus ela é preciosa.
E olha aqui que legal, que a gente falou aqui sobre sacrifício, né, pai? Então as pessoas já... Aqui, olha aqui que legal em Hebreus 13:15. Fala assim, ó. Portanto... Vê como é que tá na outra. Vamos ver se tiver parecido. Hebreus que 13, 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Cara, que lindo! Olha aqui. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nossa, olha aqui, vai lá. Por meio dele, ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor continuamente, porque este é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Fruto dos lábios. Fruto dos lábios, tá? Da tua boca, dos teus lábios, se ele confessou o nome de Cristo, tem que sair louvor. Você vê, né, que engraçado. Quando a Bíblia fala sobre a língua, ela não é muito legal. Sabe, quando a Bíblia fala sobre a língua, é pra gente lembrar que aqui, ó, isso aqui é osso, ó. Fratura exposta. Deus colocou um monte de osso para segurar a língua, ó. Mas quando a Bíblia fala sobre lábios, é de prazer. Fala sobre os lábios, ele fala para você louvar com seus lábios. Não fala para você louvar com a sua língua. Legal isso. É um bagulho legal. É que nem quando você fala assim, nossa, eu ouvi com a orelha. Não, você não ouve com a orelha, né? É igual lâmpada e luz, né? Lâmpada e luz, né? E ó, com seus lábios produzem o que, ó? Coisas belas e bonitas. Com a sua língua, ó. Parece que a língua, ela até mostra... Quando fala em língua, assim, parece que... Quando a Bíblia fala, parece cobra, né? Sabe? A Bíblia fala que... Aqui em Tiago mesmo, se não me falha a memória, que a língua, ela é como um leme, né? Acho que é Tiago mesmo. Né? Ou que ele fala em Tiago, que fala que a língua, ela pode incendiar uma... né? Pô, você pode acabar com uma cidade. Né? Oi? Provérbios também falam, né? Sabe, irmãos? Cara, mas a Bíblia aqui tá falando assim, ó. Fruto dos seus lábios. Sabe, ó. Tem que ser gostoso, sabe? Você tem que falar e você tem que encher a boca para falar, sabe? Desse, ó, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Confessa o seu nome, tá? Então, irmãos, em nome de Jesus, confesse o nome. Fala disso que é maravilhoso, sabe? Que você seja colocado, não, você já foi colocado como cabeça, você já foi colocado como sacerdócio real, geração eleita, você já foi colocado, sabe? Jesus já te deu isso, você não vai receber a cura, irmãos, presta atenção, você não recebe a cura de Deus. Por quê, pastora? Porque você tem o quê? Saúde plena. Sabe? Você não precisa receber a cura. Você não precisa receber, pastor, ora para mim para ter a cura. Deus, em nome de Jesus, revela para ele que ele tem saúde plena. Você já tem a saúde plena. Curado, né? Sabe? Pastor, eu preciso do perdão dos meus pecados. Saiba que o seu pecado foi perdoado na cruz do Calvário. Sabe? Entenda a palavra de Deus. Isso já foi dito, sabe aonde? 700 anos antes de Jesus nascer. Já estava dito, já estava escrito que nós teríamos o quê? Nós teríamos o nosso remidor, nós teríamos aquele que morreria por nós, nós teríamos aquele que teria em seu corpo, sabe, os nossos pecados, as nossas fraquezas, já teria no seu corpo as doenças, né? Já teria todo tipo de problemas, estaria tudo nele, nele. A palavra de Deus também fala que ele pegou tudo isso, todos esses pecados, todas essas coisas ruins e levou ao mais profundo do abismo, sabe? Saiba disso, sabe? Que ele diminua, que eu diminua e que ele cresça, mas que você entenda que ele te coloca por cabeça. E quando você estiver por cabeça, ele está mais alto, tá? Exatamente, ele vai crescer. Ele cresce. Você por cabeça, ele cresce. A hora que você entender isso daí, você vai falar assim, caramba, sabe por quê? Porque o meu filho quando tá cansado, agora eles já estão grandes, tá meio difícil. Mas os meus filhos quando estão cansados, eles andam aqui, ó. Ó, pezinho aqui para não cair, e eles ficam sobre a minha cabeça, sabe? Eles vão ver acima. E é isso que a palavra de Deus fala, quando Jesus,
Na King James fala assim, que Jesus fala assim, vem e suba nas minhas costas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, você nas minhas costas, o fardo é leve e o jugo é suave. Pode vir que eu te aguento. Eu te aguento. Não é assim que o pessoal fala, né? Eu te aguento, né? Jesus está falando para mim e para você. Eu escolhi a vós, não foi você que me escolheu. Não é vocês que escolhem Jesus, foi Jesus que escolheu vocês, tá? Então saiba disso. Você é escolhido de Deus, sabe? Jesus, ele te escolheu. Tinha que ser, sim, aquele espermatozoide e tinha que ser aquele óvulo daquele ciclo menstrual, tá? Para ser um pouquinho mais complicado. Aumentar muito mais, assim, sabe? Piorar um pouquinho, né? Quais eram as chances de nascer vocês? Eu não sei nem fazer esse cálculo. Mas eu sei que Deus escolheu você. 1 em 1 milhão. Não, é muito mais. Se for pensar, é muito mais. Porque tinha que ser aquele óvulo de dentro do ovário, que tem um monte de óvulos. Tem o da direita, tem o da esquerda. Então não vamos entrar nessa parte aí, não, porque a gente vai sair... Só se firma... Vai mostrar cada vez mais que Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é santo, ele é luz, ele é o cara, ele é tudo. Esse é o nosso Deus. Amém? Quando você cresce, ele cresce mais ainda. Então anseie por crescimento, anseie por ser o destaque aonde você está. Como José, que em tudo foi o melhor. E em tudo Deus foi glorificado. É assim que ele quer te colocar, é assim que ele já te colocou, basta você se posicionar. Tá no seu serviço, você é maior ali, sabe? Na sua casa, aonde você estiver, você é o maior, você é o melhor. E assim Jesus está crescendo, Jesus está aumentando. E assim você declara as virtudes dele. E assim você mostra que ele te tirou das trevas e te transportou para a maravilhosa luz dele. Porque Amém. Ele é a luz do mundo. Amém? É isso aí. Galera, é nóis. Fique com Deus. Um beijo. Deus Amamos abençoe. vocês. Boa semana para vocês. Deus abençoe. Qualquer coisa manda aí para nós, que vocês precisarem, tá? Um beijão. Continuamos no aguardo aí de decretos, tá? Pra gente poder voltar aos nossos cultos, tá? Continue em oração. Amém? Um beijo para todo mundo aí, aos diáconos, presbíteros, aos membros, às pessoas que estão nos assistindo. Um beijo, amamos vocês, viu? Daqui a pouco as crianças não estão aqui. As crianças não viu? Não estão aqui, tá? Então Por isso que tá esse silêncio. Silêncio. Irmãos, em nome de Jesus, daqui a pouquinho vai estar no YouTube, tá? Dá um salve lá pra nós, tá? Manda aí, coloca copia o link, coloca de status aí, tá? Tanto do Face, do Insta e do YouTube, tá bom? Quando voltar aos cultos eu quero fazer as lives também lá na igreja, tá bom? Provavelmente lá vai ter que ser apenas pelo YouTube, tá bom? Então entra lá, se inscreve, dá uma curtida lá, comenta para começar a aumentar os algoritmos, tá? Um beijo, galera. Muito obrigado. Deus abençoe. É nóis. Tchau, pessoal. Tchau.